Seguro vai passar ainda pelas universidades do Porto e de Aveiro. É nosso convidado António Cunha, reitor da Universidade do Minho. Boa tarde, bem-vindo. Olhando para o início das declarações deste jornal, para as declarações do Ministro da Educação, havia algum sinal positivo nesta disponibilidade do Governo para dialogar? Sim, vejo um sinal muito positivo, que de facto já o sentimos ontem, quando os reitores foram recebidos no Parlamento pela Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, e que em todos os grupos parlamentares sentimos os nossos argumentos são compreendidos pelo Parlamento e, nomeadamente, pelos partidos do Governo. As declarações do Sr. Ministro hoje apontam necessariamente num sentido de que há alguma abertura para encontrarmos uma solução para uma situação que é, em alguns casos, dramática, mas extremamente gravosa para as universidades portuguesas e que tem duas dimensões. Tem uma dimensão do corte em si, e com certeza os cortes são sempre difíceis de acomodar, mas certamente que há contingências no país e percebemos parte dessa situação, mas muito mais complexo e mais complicado que o corte em si é o facto de as universidades terem sido confrontadas com o Governo em julho e agosto passado com uma perspectiva de corte para o ano de 2013. A perspectiva é essa com base na qual as universidades fizeram o seu planeamento e já procederam a contratações de professores. Nós trabalhamos em anos letivos que começam em setembro e vão até julho do ano seguinte, e depois, no meio desse processo, esses pressupostos foram totalmente alterados. E quando se fala em cortar ou na falta de salários para pagar a professores, o que pode acontecer em meados do próximo ano em algumas universidades, eu pergunto até se cortar aí, em que é que se vai ter de cortar? É possível apertar o cinto até se chegar a esse ponto efetivo que é não ter dinheiro? A questão é que, na maior parte das universidades, as universidades são diferentes e são diversas, mas numa universidade em valores genéricos, os salários são no mínimo da ordem dos 80%. Depois haverá umas verbas de funcionamento, mas que tipicamente são da ordem dos 5%. E porque depois os outros 15% são verbas associadas à implementação, à concretização de projetos de investigação nacionais europeus, mas que são verbas que têm que efetivamente ser gastas, porque se elas não forem gastas também não são reembolsadas depois pelas entidades que financiam esses projetos. Portanto, em termos práticos, isto é uma análise muito generalista, mas para os nossos espectadores poderem perceber, numa universidade, quando estamos a falar em cortes, para além dos cortes com custos de pessoal, dificilmente estamos a falar de verbas com acima de 5%. Portanto, e aqui está a eletricidade, o gás, usado em alguns casos para aquecimento, a água, a segurança, a limpeza, portanto, o funcionamento mínimo. Portanto, essa verba já é muito exígua, já é muito pequena e a dimensão dos cortes que podem ser feitos são, de facto, muito limitados. Por isso, quando existem cortes, a maior parte desses cortes tendem a ser absorvidos na rubrica de recursos humanos, com evidentes repercussões na qualidade daquilo que fazemos. Se o Governo não arrepiar caminho nesta intenção que tem de avançar com cortes no orçamento para o ensino superior, neste valor apresentado, podemos começar a falar também na privatização do ensino superior? Não me parece possível essa situação, nem desejável. Existe uma oferta de ensino privado em Portugal. Os níveis de qualidade desse ensino são certamente diferentes e comparam de maneira totalmente diferente com aquilo que é o ensino universitário público. A dimensão, sobretudo, de investigação no ensino público tem uma expressão muito mais significativa e, além de tudo isso, há áreas onde o ensino tem custos mais elevados, onde há uma forte componente experimental, onde a expressão do ensino privado não é muito pequena e, portanto, praticamente não existe, além de também toda a questão da dispersão geográfica que tem o ensino público, que é muito maior do que o ensino privado. Portanto, eu penso que não faz sentido isso. Estão dispostos a ir até onde para fazer esta defesa do ensino público? Deixe-me só acabar. Além disso, qualquer país europeu vive
quase num contexto da sua afirmação nacional, necessitam um ensino público forte e capaz de responder às necessidades que os países têm. Diga, onde é que os reitores estão dispostos a ir? Os reitores estão dispostos a encontrar soluções, certamente que sempre têm procurado encontrar soluções, sempre têm encontrado imaginação para encontrar soluções, e isso passa muito por encontrar fontes de financiamento alternativa, e é o que as universidades e as principais universidades têm vindo a fazer. No entanto, o corte com que estamos neste momento a deparar é um corte que é de tal maneira violento que asfixia as universidades para conseguirem fazer esse trabalho, porque ganhar projetos europeus, ainda ontem foi anunciado um projeto da minha universidade que ganhou da ordem dos 3,4 milhões de euros. Ganhar esses projetos significa ter capacidade, ter fundo de maneio para trabalhar e para cavalgar essa dimensão europeia que é muito importante. Reitor António Cunha, obrigada por ter estado neste Jornal desta noite.